Senhor. Convido a igreja, nesse momento, a abrir as suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixa servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Feche os olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Amado Deus e Pai, pudemos cantar, ouvir, louvar, orar, e agora, Deus, nós pedimos: fala conosco, Deus. Fala, Senhor, através da Tua palavra. Fala, Deus, pela instrumentalidade deste Teu simples servo, Deus. Que a Tua glória, ó Pai, seja sobre nós através do Teu Santo Espírito, ministrando, orientando, confrontando, confortando. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, age em nosso meio para a glória do Teu nome, que possamos nos posicionar diante daquilo que ouvirmos e podermos sempre fazer, a Deus, a melhor decisão. Em nome de Jesus. Amém. Temos falado sobre vidas com propósitos. Já trabalhamos aí alguns personagens, alguns exemplos de vidas que tiveram a compreensão do que Deus queria para a sua existência, do que Deus estava realizando, do que Deus estava construindo no mundo. Pessoas que se dispuseram a fazer parte de algo significativo. Pessoas que se dispuseram a realmente fazer parte da história que está sendo escrita pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Ele também nos convida e chama a todos para a obediência
e para se unir à sua vontade, para se unir aos seus propósitos. Uma vida com propósitos depende de decisões, depende de escolhas, depende daquilo que está diante de nós como possibilidade e como decisão acerca das circunstâncias que nós precisamos considerar, que nós precisamos ponderar. Vidas com propósitos são vidas que fazem escolhas certas. Você e eu fizemos muitas escolhas na vida, desde as mais simples que afetam o nosso cotidiano, até as mais sérias e complexas que afetam todo o nosso futuro. Escolhas que, diante de nós, precisam de um posicionamento. Inclusive, alguns escolhem não se posicionar. Mesmo aquela pessoa que ela fica apática ou omissa diante de uma determinada situação, ela também está fazendo uma escolha. Ela está fazendo a escolha de esperar para ver o que vai dar. Existem aqueles que escolhem um lado ou outro e vão ter as consequências destas escolhas. E uma coisa é muito clara, Jesus Cristo, quando confronta a sua igreja, lá no livro de Apocalipse, ele se refere, porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, porque você não assumiu uma posição, nem ao meu lado ou contra mim, eu te rejeito. Então, de maneira que nós precisamos nos posicionarmos diante de tudo que ouvirmos, diante de tudo que chegar ao nosso conhecimento, diante daquilo que nós acabamos de ler na palavra do Senhor, nós temos que nos posicionarmos, temos que tomar decisões, temos que fazer escolhas. O homem samaritano teve a oportunidade de fazer escolhas. Marta teve a oportunidade de fazer escolhas. O levita teve a oportunidade de fazer escolhas. O sacerdote teve a oportunidade de fazer escolhas. E as escolhas destas pessoas nos mostram se eles entendiam qual era o propósito para as suas vidas ou não. Ou se entendiam que o propósito da vida deles era algo que Deus não havia orientado, não faz parte dos propósitos de Deus. Neste relato aqui, vários personagens aparecem e nos servem então de exemplo para ilustrar vidas com propósitos errados ou, consequentemente, vivendo fora dos propósitos de Deus. Os salteadores é um exemplo de pessoas que estavam vivendo fora dos propósitos de Deus. Aqueles que assaltaram aquele homem que descia de Jerusalém, eles com certeza não estavam fazendo o propósito de Deus, não estavam cumprindo aquilo que Deus havia planejado para a vida deles. Assim como muitos hoje também se enquadram nesta mesma situação. Talvez não tanto quanto a atribuição dada aqui, no caso, os salteadores, mas marginais. Marginais são pessoas que vivem à margem da sociedade. Existem muitas pessoas vivendo à margem da sociedade e muitas o fazem com suas próprias escolhas. Mesmo aqueles que nasceram num lar onde está inserido um convívio ou práticas inadequadas, mesmo nessas circunstâncias, essa pessoa um dia ela vai se posicionar. Aquele menino, aquela menina que nasce filho de um sequestrador, de um traficante, ele não escolheu o pai, não escolheu a mãe, mas os seus pais fizeram aquelas escolhas. Porém, aquela criança um dia também terá que fazer as suas escolhas. E existem muitos homens e muitas mulheres que, apesar da influência negativa, fizeram as escolhas certas. Fizeram aquilo que deveriam fazer. O sacerdote representa aquelas pessoas que, assim como hoje também, fazem parte daquilo que podemos chamar de uma linhagem especial. Tinham um status já adquirido. Eles já faziam parte de um processo em que eles eram colocados na liderança. Eram sacerdotes não por vocação, mas por tradição. Assim como muitas pessoas acabam se inserindo no contexto da igreja, do meio evangélico, ou até mesmo ministros, ministras, homens, mulheres, pastores, pastoras, missionários, missionárias, que estão no ministério, não por vocação,
mas por tradição, por conveniência, por circunstâncias que acabaram as levando a se colocar naquela situação, naquela circunstância. E meus amados, em tudo na vida, se nós não tivermos convicção do porquê estamos aqui, do porquê estamos fazendo aquilo e onde nós queremos chegar, com certeza não conseguiremos construir muitas coisas. Precisamos ter muito claro na nossa mente uma convicção firmada do que Deus deseja para cada um de nós, do que nós podemos fazer inseridos na obra do Senhor. Temos ainda o exemplo do levita, pessoas religiosas que não entenderam ainda o que significa um relacionamento pessoal com Deus e estão focadas em cumprir somente a lei, estão focadas em cumprir rituais, regras. Há muitos que se enquadram neste exemplo. Propósitos equivocados. Acham que o propósito da vida é ser religioso, é cumprir com determinadas regras, rituais, determinados posicionamentos que apenas se repetem e se repetem no decorrer da nossa história, da nossa vida. E por fim, além dos salteadores, do sacerdote, dos levitas, nós encontramos aqui uma mulher chamada Marta. Não posso dizer que ela não havia compreendido qual era o propósito da vida dela, mas posso dizer, com base naquilo que a Bíblia nos relata, que naquele momento da vida de Marta, ela estava equivocada com os propósitos da sua vida. Ela estava equivocada com as suas prioridades. Naquele momento, ela representa a cada um de nós quando não estamos fazendo a vontade de Deus. Podemos até já estar caminhando com Cristo há muito tempo, há muitos anos, mas existem momentos da nossa vida que a gente se parece com Marta. As nossas prioridades estão equivocadas. Os propósitos de Deus não estão, ou talvez bem claros, bem definidos, ou nós não estamos querendo obedecer e nem queremos fazer com que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida. Pastor, quais são os propósitos de Deus para a nossa história, para a nossa igreja, para nós como pessoas, como seres humanos? Deus deseja que sejamos adoradores. Deus deseja que sejamos servos. Deus deseja que sejamos missionários. Deus deseja que sejamos pessoas que promovem a comunhão. Deus deseja que sejamos mais e mais pessoas que se propõem a levar outros a Cristo, ensinando-os a se tornar discípulos de Jesus. Os 5 propósitos: adoração, serviço, missões, comunhão e discipulado. Aquilo que já temos falado, ressaltado e vamos continuar falando, porque quando nós entendemos a essência de cada um destes propósitos que Deus estabeleceu, nós encontramos a nossa participação nesse processo. Nós encontramos em que lugar eu me encaixo, qual vai ser a minha contribuição, qual vai ser realmente o meu envolvimento. Com base, queridos, nessas 2 histórias, eu quero pensar nas escolhas que encontramos aqui. Rapidamente fizemos aqui um pano de fundo bem objetivo, falando daquelas vidas que equivocadamente estavam vivendo longe dos propósitos de Deus. Ou até mesmo que estavam vivendo longe dos propósitos de Deus por decisão própria. Mas destes exemplos que nós já citamos, eu quero acrescentar mais 2. Um homem e uma mulher, que de fato estavam vivendo os propósitos de Deus. Vidas com propósitos fazem as escolhas certas, é aquilo que nós estamos refletindo nessa noite. Que escolhas o homem samaritano e Maria fizeram que agradou ao Senhor? Primeira escolha que eles fizeram foi a escolha de servir ao próximo. Foi a escolha de servir ao próximo nas suas necessidades. O homem samaritano é muito lembrado como exemplo de pessoas que devem servir. Nos versículos de 33 a 35, encontramos aqui este belo exemplo do que significa servir. E eu não estou me referindo aqui àquela pessoa que tem o dom de servo. O dom de servo, ele não precisa
ser convocado para servir. Ele já se apresenta. Surgiu uma necessidade, surgiu uma situação, você vai ver pessoas ali dispostas a ajudar de alguma maneira. Mas isto não significa que aquele serviço, aquela demanda, é somente reservada para aquelas pessoas que têm o dom de servo. Infelizmente, acabamos deixando com que determinadas funções da igreja ou necessidades pelas quais a igreja está vivendo ou passando fiquem resumidas a A, B ou C, se é que nós tivermos o C. Geralmente fica no A e no B, né? Então nós precisamos entender que servir é algo que Deus coloca nas mãos de todos nós. Servir é um privilégio. O homem samaritano viu aquela pessoa caída, ele foi alvo dos salteadores, de bandidos, que bateram nele, o assaltaram e deixaram estendido no chão. Os versículos ali descrevem quais foram as atitudes dele, mas eu entendo aqui que servir ao próximo é fazer além do que se pede. Ou até mesmo nem do que se pede. Aquele homem caído no chão teve a oportunidade de pedir ajuda a alguém? Ele conseguiu gritar por socorro? Passou pertinho dele o levita, o sacerdote, passou pertinho dele pessoas que tinham o conhecimento necessário para fazer o bem. Eles sabiam que precisavam fazer o bem, mas não fizeram. O samaritano, que contrário à própria tradição, porque se aquele homem descia de Jerusalém, com certeza ele era um judeu, e atende ele justamente um samaritano, aqueles que naquela época representavam os inimigos, pessoas com quem não podia nem se conversar, muito menos estar junto e fazer alguma coisa juntos. O samaritano se coloca no lugar que nós devemos nos colocar, disposição para servir. Guardadas as devidas proporções, porque também vivemos um tempo diferenciado e sujeito a algumas situações cada vez mais caóticas, hoje você precisa selecionar a quem ajudar. Você precisa ter cuidado a quem você realmente entende que deve ajudar. Mas pastor, eu não devo ajudar ao próximo? Quem é o meu próximo? Não foi essa justamente a pergunta de Jesus? Mas quem é o meu próximo? É a pergunta que foi colocada para Jesus ali naquele momento. E aí Jesus ouve daquele doutor da lei dizendo, aquele que usou de misericórdia para com ele. Obviamente que o nosso próximo é toda pessoa que nós tenhamos oportunidade de estar junto e de servir. Mas temos que ter o bom senso e a prudência para não incorrermos em alguns erros. É comum hoje em qualquer lugar de Curitiba que você sair, gente pedindo dinheiro, gente pedindo esmola, gente se aproveitando de situações. Teve uma pessoa que veio aqui na igreja algum tempo atrás, contando uma história, pedindo dinheiro, enfim, toda aquela história que geralmente se repete. Eu tive a oportunidade de reencontrar essa pessoa, sabe aonde? Lá na convenção. Mesmo camarada chegou lá contando a mesma história, lá no alto da 15. E aí você começa a perceber o quê? Que as pessoas se aproveitam da bondade alheia. Bom, então porque existem aproveitadores, então nós vamos negar atendimento a qualquer que nos procure? Não. Agora, não é porque existem pessoas mal intencionadas e querendo se aproveitar, é que nós vamos simplesmente fechar as portas e dizer não ajudamos ninguém. Precisamos criar, sim, situações e estratégias para chegar às pessoas que de fato precisam ser socorridas, precisam ser amparadas. Fazermos, irmãos, além do que está se pedindo. A Igreja Batista Novo Mundo, meus irmãos, precisa fazer além do que está se pedindo aqui no bairro Novo Mundo. Vamos trazer para a nossa realidade bem pertinho, para a nossa realidade local, o que nós estamos fazendo de objetivo e de prático para tornar a vida aqui no bairro Novo Mundo mais agradável.
Pastor, pregamos a palavra para que as pessoas possam reconhecer a Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Estamos levando a mensagem que elas precisam ouvir. Mas a mensagem que elas precisam ouvir vai além de eu dizer, olha, se converta dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos. Eu preciso oferecer à multidão os pães que têm que ser multiplicados. Nós precisamos chegar, meus irmãos, às pessoas e atendê-las nas suas necessidades. E aí eu não me refiro apenas ao aspecto financeiro ou material de pessoas que estão precisando de alimento. Meus queridos, existem centenas de pessoas aqui no bairro Novo Mundo, Capão Raso, Pinheirinho, Portão, não vamos deixar os outros tristes também, né? Que estão pertinhos aqui, que estão em belas casas, casas confortáveis, sobrados bonitos, prédios bonitos, mas dentro do seu lar existem vidas sofrendo com depressão, casais se separando, filhos sendo espancados, mulheres sendo espancadas. Nós precisamos chegar nesses lares, irmãos. Nós temos que chegar nessas casas e levar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou, meus irmãos, aqui amadurecendo no coração e vou compartilhar no momento oportuno com os ministérios que nós vamos envolver, mas com o fim de envolver toda a igreja. Nós temos que ter ações mais específicas, já tivemos algumas externas e temos que fazer mais. Esses tempos atrás alguém disse assim, pastor, vamos pegar um domingo pela manhã e sairmos das quatro paredes. Amados, você já participou de uma caminhada de oração? Alguém aqui já participou de uma caminhada de oração? Irmã Lourdes? Pessoal aqui do Projeto Vida? Esse tipo de pergunta vocês têm que responder tudo, né? Lá em Ponta Grossa, quando nós estávamos desenvolvendo o ministério ali, nós tivemos uma experiência muito interessante. A igreja ainda está localizada no bairro chamado Jardim América e fica numa encruzilhada. Numa situação em que você tem um bairro extremamente carente, de um lado, e você tem o prefeito morando a umas 5 quadras de onde hoje é a igreja. Um pouco mais, dá umas 8 quadras lá. O bairro nobre da cidade. Nós levamos a igreja a fazer uma caminhada de oração. Agora, quem conhece Ponta Grossa, sabe que não é esse negócio plano que a gente tem aqui não, irmãos. Esse negócio bonitinho aqui, que você não sofre muito para andar. O negócio lá é a pique. Ou você desce com o freio de mão puxado, ou você sobe com o acelerador lá no fundo, né, em primeira. E nós começamos a fazer uma caminhada, desafiamos a igreja